Ruth. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Acertando aí sua tela? Depois que senta aí, tem que mudar a direção. Sei lá, eu acho que está muito para Tá, baixo. baixo. Tá baixo, né? Tá. Então, eu vou botar uma outra almofada. Isso aqui é o nosso making off da gravação mesmo. Pronto. Ficou melhor? Agora está melhor. Agora estamos na mesma altura. Exato. Isso. Você sabe que no jornalismo tem isso, né? Quando eu fiz faculdade lá, não vou nem dizer a década, porque senão vão me achar muito velha. Sempre, uma das aulas que eu tive é que o repórter nunca pode estar falando com o entrevistado de baixo para cima. Ele tem que estar sempre Tem que ir na mesma. ou acima, nunca abaixo. Porque para dar uma... né? Exato. Então, a gente tem que estar sempre na mesma... Na mesma altura. Isso. Estamos lá, na mesma altura. Na mesma altura, mesmo assunto. Eu acho que o mais importante agora de tudo é saber a quantas anda a nossa situação aqui nesse país em relação aos nossos governantes. Como é que ficou? Teve a mudança, né, do presidente da Knesset. Eu queria que você começasse hoje por isso. Tinha que ter, eu tinha falado que a eleição do novo presidente da Knesset seria realizada na segunda-feira. Acontece que a confusão foi tanta que foi impossível de realizar a eleição na segunda. Então, só foi na terça. A eleição é para o cargo que já estava se sabendo quem seria eleito, que era o Levin, e que realmente é mão direita, esquerda do Netanyahu, ele é tudo para o Netanyahu, o homem que resolve todos os problemas, deputado há muitos anos, e um homem muito sério, mas que também ele, mesmo dentro do Likud, ele é muito radical. Ele não é tão liberal quanto o próprio Netanyahu. E ele estava aceitando esse cargo provisoriamente, porque o que ele quer ser é ministro da Justiça, e o que leva Netanyahu a querer que ele, agora no início dos trabalhos, inclusive antes do juramento do novo governo, que o novo governo ainda não foi juramentado. Faltam agora 5 dias dos 10 que o presidente Herzog concedeu ao Netanyahu para ele completar a formação da coalizão, mas então precisava de uma mão de ferro dentro da Knesset para poder votar, fazer uma blitz de votos em novas leis, que são leis drásticas, dramáticas, que representam uma mudança muito radical na democracia, no respeito às leis que existem, que são, primeiro, 2 leis pessoais, quer dizer, uma que é até chamada Lei Deri, que é uma lei nova que vai permitir ultrapassar uma decisão do tribunal, quer dizer, fazer com que ele fique caixeiro para poder assumir o cargo de ministro. Ele pode ser deputado com a condenação de prisão condicional, mas não ministro, e não de um ministério, que o que está sendo concedido a ele são 2 ministérios, da saúde e do interior. 2 ministérios problemáticos, difíceis, que para um ministro só é muito difícil, que dirá para o mesmo ministro, e ele não está mais jovem, ele está também hoje em dia com mais de 60 anos,
E por isso também leva as pessoas a pensarem por que se ele tem na lista dele, do partido dele, que é o Chas, eles são 11 deputados, não tem mais ninguém, a não ser ele, para assumir outro cargo de ministro. Ele tem que ter 2 ministérios. Ainda não houve isso no país. Nunca houve um mesmo deputado eleito receber a nomeação para 2 ministérios. Principalmente um que, segundo a lei, ele não pode receber nenhum, que dirá 2. Né? Então, uma das leis que estão, quer dizer, ela já veio, a primeira votação tem que ter 3 votações na Knesset, né? A primeira, a segunda, e depois que tem a terceira votação na Knesset, entra no livro de leis, e até que uma outra Knesset venha abolir, esta lei entra no livro de leis do país. Então, a primeira votação, e criaram 2 comissões especiais, além das comissões que existem na Knesset, criaram mais 2 comissões para cuidar só dessas leis específicas, que são leis pessoais. Essa lei para o Deri, que se chama a Lei Deri, o vulgo, né, chama Lei Deri, que é para ele poder, apesar da condenação, ser nomeado ministro, e segundo, que ele tenha 2 ministérios. A segunda lei, que é também uma lei pessoal, que é para o Ben-Gvir, que realmente amplifica de uma maneira terrível todas a autoridade que ele tem como ministro da Segurança, não interior, agora é nacional, sobre a polícia. Então, ontem houve um debate nessa comissão específica do Ben-Gvir, na qual tomou parte o atual chefe da polícia, e na qual também veio a vice conselheira do governo, que veio expressar a opinião da conselheira do governo, judicial do governo, dizendo que realmente pegar e fazer uma blitz em leis que modificam tanto a Constituição, que não existe, mas as leis básicas do país, deveriam ser feitas com estudo mais aprofundado, com mais tempo, com debate, e não no prazo de alguns dias, que é permitir que essas pessoas que vão ser beneficiadas com a mudança dessa lei possam assumir cargos ministeriais no novo governo. Então, essa conselheira judicial simplesmente disse que modificação da lei num órgão que é o responsável pelo cumprimento da lei realmente torna Israel onde a democracia passa a ser apenas um nome. Isso, não... no meu entender, é um golpe. Né? Isso é um golpe. E durante o debate nessa comissão, que estava presente o atual chefe da polícia, e o que ficou muito claro, ele não disse isso explicitamente, o Ben-Gvir, mas o que ele achava é que, se está muito difícil para o chefe da polícia aceitar agora que o ministro vai estar acima dele, e ele vai ter que obedecer às decisões, porque quem vai tomar as decisões do que a polícia vai fazer vai ser o ministro.
que ele poderia se demitir. E realmente já aconteceu em anos anteriores, uma vez, parece, que também houve uma crise não tão grande, mas de desentendimento entre o ministro do Interior e o chefe da polícia, e o chefe da polícia se demitiu. Mas esse atual, ele não está com intenções de se demitir, ele quer mostrar para o ministro onde é que estão os limites da força, que polícia não é exército. O papel da polícia é lidar somente com população civil, de modo que não tem lugar para ordens, como tem na Tzavá. Na Tzavá existem ordens, tem o chefe do Estado-Maior, tem o vice-chefe, tem os comandantes de todas as divisões, de todas as unidades, e lá eles emitem ordens. E quem está servindo, seja oficial, seja soldado, ele não pode discutir, ele tem que obedecer. Agora, na polícia não existe isso. Não, a polícia tem que, a polícia tem é que para zelar. monitorar, exatamente, ela tem que estar sempre monitorando a segurança da população civil. Tem que zelar pela segurança interna dos cidadãos, claro. Não dar ordens aos cidadãos, e tem que zelar principalmente pela aplicação das leis. As leis, exatamente. Quem fere as leis, aí tem problema com a polícia. Mas quem vive dentro do que as leis dizem e ordenam, não tem problema nenhum com a polícia. Claro. Agora, a polícia tem que, principalmente, zelar pela aplicação das leis. A gente sabe o motivo disso, né, Ruth? A gente sabe o que esse ministro, entre aspas, quer, né? Ele quer mandar na polícia porque ele mesmo teve problemas com a polícia e ele quer... Pois é. Então, o que se comenta que justamente essas duas leis principais, tanto a do Deri quanto essa do Ben-Gvir, são dois indivíduos que, no passado, não muito remoto, tiveram problemas com a lei. Tiveram problemas com a lei e foram condenados. Eles querem adequar as leis às necessidades deles. Ou seja, o resto do país não existe, existe a vida deles. Exatamente, é o que todo mundo diz. Qual é o exemplo que eles estão dando? Absurdo isso. Porque do momento que você não consegue viver de acordo com a lei, o que você faz? Você modifica a lei. Isso parece uma piada, mas infelizmente não parece piada, mas é essa a situação verdadeira, e o Netanyahu está aí engolindo tudo isso, e no que diz respeito, até hoje ele ainda não terminou, digamos, eles não chegaram com todos os 4 partidos a nenhum acordo formal que pudesse já ser assinado, um acordo de coalizão, quando tem só 5 dias para eles apresentarem ao presidente que existe uma coalizão, e pode haver, então, já a juramentação do novo governo na Knesset. Até hoje, nós estamos agora, outra vez, fim de semana, onde a Knesset não funciona. Essa noite toda, quinta para sexta, eles estavam debatendo nas comissões, porque tem muita gente, mesmo dentro do Likud, que não está de acordo com tudo isso. Para você ver que, até agora, essas votações que foram à Knesset, a diferença entre os que aprovaram a modificação e os que não aprovaram, numa lei foi 8 votos, na outra lei foi 10 votos,
Isso não quer dizer uma grande maioria. Quantos tem que ter? Quantos votos vão precisar? 120. 120? 120, não tem que ter 120, Ah, tem que quantos ter votos? 61. Ah, teve 8, 61, que é 10? a metade, eles têm 64. Eles têm Ah, maioria então parlamentar de 64. Mas até agora, todas essas votações que têm havido essa semana, essa blitz de ah, votações, nenhuma vez eles tiveram 64 votos. só 8, 10? 8, 10 de diferença entre quem apoia e Ah, quem é contra. Quer isso, dizer que eles não vão fazer passar essa lei, a maioria, como eles dizem, o povo quer. Que povo quer? Nem os próprios os deputados, deputados a querem. maioria deles, né, não querem. A oposição é a oposição, não vai Você votar a acha que favor vai disso passar, Ruth? nunca. Você acha que passa essa lei, essas leis? Eu acho que sim. Que horror. Meu Deus, que absurdo. Essa e todas as outras. São 4 modificações. Essa que dá aos Smotrich o direito dele ser ministro da Fazenda e ser ministro, digamos, ministro da Defesa na Judéia e na Samária. Quer dizer, o próximo, o Gallant, que vai ser o próximo ministro da Defesa, ele vai ter um outro ministro dividindo com ele. Ele vai ser de Israel e esse vai ser da Judéia e da Samária. É uma coisa absurda que 2 ministros vão atuar no mesmo ministério de uma forma que é antagônica. Gente, é incrível isso. E tem a outra que ninguém ainda sabe como é que vai ser ao certo, que é esse desmembramento total do Ministério da Educação. Que o ministro da Educação vai ser... Até agora ainda não sabe também quem vai ser, porque quem aceitar esse ministério, ele sabe que ele vai ser um João Ninguém, porque tiraram do ministério, inclusive acrescentaram ao dele, ao partido dele, uma das coisas mais importantes que tem dentro do Ministério da Educação, que são as matnassim. Matnassim são aqui órgãos de atividade cultural que não só presta muito serviço às escolas, inclusive a parte das crianças que eles têm soaron, que é almoço escolar, não é merenda, é almoço mesmo, almoço escolar, e atividades escolares extracurriculares que é prestado aos alunos, além da Batnassim também, na parte da tarde e da noite, que isso existe em todo Israel, em todas as cidades e nos bairros, em vários bairros, então atividades culturais e atividades ocupacionais para adultos, para idosos. Tudo isso vai passar para a mão do DERE. O que tem isso a ver com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Interior? O Ministério da Educação. Não, vai passar para o DERE também. Quer dizer, estamos todos nós assim na expectativa de algo que vai acontecer, que a gente não sabe que filho que vai nascer desse parto. Está muito difícil. Puxa. Muito difícil. De modo que eles estão correndo contra o tempo, porque eles já tem mais de um mês que as eleições, que terminaram as eleições, que já tinham resultado e que ele recebeu das mãos do presidente o mandato de formar o governo, e até hoje não tem governo. Faltam 5 dias para terminar. Os primeiros 28 dias já terminaram, e dos 10 dias que foram concedidos, já passaram 5, só tem mais 5, e até hoje não tem governo. E agora a gente vai torcendo para não ter, né? Eu torço para não ter. Olha, é um problema. Sinceramente, para ter um governo desse jeito é melhor não ter, né? Melhor tentar outra coisa.
Não, a única outra tentativa será novas eleições. Que é o melhor, Ruth. Para mim é É. o melhor, porque do jeito que está se formando esse governo, pelo amor de Deus, né? É interessante que, antes, no início dessa crise toda, você via nos jornais quem era sempre contra a direita em geral, e principalmente contra a direita radical, que é a pseudo-tita, o sionismo religioso, escreviam sempre a favor. Agora, você já vê que até esses cronistas, jornalistas, já estão também escrevendo contra, Claro, porque até para eles o que está acontecendo é demais, que claro. as exigências dos partidos religiosos, as exigências dos Haredim, é uma coisa assim absurda, absurda no que diz respeito à liberdade pessoal de cada cidadão. Não é que eles estão fazendo votos que é a favor da comunidade que eles representam, porque, afinal de contas, os Haredim eles têm sete deputados. O que é? 7 deputados é a maioria do povo, então a divisão absurda, o aumento do número de praias, onde é obrigatória a separação entre homens e mulheres, idem em todos os lugares públicos, locais públicos, transporte público, separação Absurdo. entre homens e Isso é mulheres. absurdo. Pois Absurdo. é, mas está aí a lei da convocação obrigatória para o Exército, não precisa, já falamos nisso, e por aí vai. Agora, quem é que disse que eles têm o direito de reger a minha vida particular? Eu não vou aceitar isso. Eu acho que como eu, ninguém vai aceitar, né? Ninguém vai aceitar entrar num ônibus e sentar Ninguém, atrás de comigo. Isso é logicamente. ridículo. Isso está revoltando, Lógico. inclusive, o pessoal da direita, que não é religioso. Não, isso é Qual é o problema? Nós vivemos até agora num país democrático, onde cada um tem tá que levar parecendo a sua vida como ele quer, que... contanto que ele não venha ferir o respeito público. Individualidade, claro. E, Ruth, é interessante que isso a gente vê em países árabes, que a mulher, daqui a pouco vão ter que exigir também que a gente não use Exatamente, peruca, ou exatamente. Você use vai ter que esconder usar a o cabeça. cabelo. É isso. Mas são coisas tão absurdas que, quando você para pensar um pouquinho, você não acredita que está acontecendo. Exatamente. Não acredita que está acontecendo, mas está acontecendo. E isso irritou tanto Netanyahu, que agora, hoje é sexta, na quinta-feira, ele foi entrevistado por uma emissora americana, uma rede de televisão americana, porque até lá eles estão espantados. Porque vamos pensar na lógica. Lá, somente em Nova York, tem mais de 1,5 milhão, quase 2 milhões de religiosos fanáticos iguais a esses que tem aqui em Jerusalém, os Haredim. Eles vivem lá, nos Estados Unidos. Logicamente que eles moram num bairro separado, mas eles circulam, eles andam pela rua, eles entram nas lojas, eles viajam no transporte público. Você sabe o que eles agora estão exigindo? Que a companhia de eletricidade deixe de fornecer. Não fornecer. Funcionar? Não funcionar, fazer Produzir. Produzir eletricidade aos sábados, Shabat. Mas como assim? Quem tá falando isso? Aqui, em Israel? Os Haredim, entre todas as exigências que exige, é uma firma governamental que produz eletricidade, a Companhia Elétrica de Israel, que atualmente, depois que já
já existe uma modernização muito grande da aparelhagem, etc., não é necessário mais que fique uma porção de operários trabalhando nas usinas. Tem apenas 2, que eles praticamente não precisam fazer nada, eles ficam ali só observando no caso de acontecer algum problema. Não pode produzir eletricidade para Shabbat. Que horror, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Então, a gente pergunta, por que eu não sou religiosa, agora, os religiosos iguaizinhos a eles, inclusive membros da família, que vivem pelo mundo todo, mas principalmente onde eles estão aglomerados, um número respeitável de milhões, é nos Estados Unidos, principalmente em Nova York. Eles vivem num país onde tudo isso funciona. E eles vivem lá, e ninguém está pensando em sair de lá e vir para Israel. Por quê? Por que todos os shlichim do Chabad, que vão de livre e espontânea vontade, estão espalhados no mundo todo, eles vivem em todo lugar, nas praias onde estão as mulheres seminuas, etc., eles têm lá um snit para que os israelenses possam vir comer no Shabbat, nos feriados, e tenham um lugar para ficar, tudo isso para atraí-los para o judaísmo. Eles estão lá, eles vivem no meio de tudo isso, e não acontece nada. E a tal da terceira geração de não ter direito a fazer aliá como olé, e sim como residente permanente, que eles querem fazer com os netos dos judeus russos, que eles, pela Halahá, eles não são judeus. Então, não querem que eles façam aliá como judeus. Eles podem fazer aliá, mas não pela Rockashvut, e não receber os direitos de olé, não ter o sal clitá, quer dizer, aquela importância em dinheiro que eles recebem nos primeiros tempos, para eles poderem alugar casa e se arrumar na vida até que eles se ponham de pé. Não pode. Então, não querem. Qual é o problema? Porque ele diz que vai entrar 1 milhão de jovens que não são judeus aqui em Israel, mas onde eles vivem no mundo todo, a maioria são judeus, e não importa a eles que eles vivem no meio de Goim. Por que vai importar que tem aqui? E nós não temos aqui árabes, nós não temos cristãos, nós não temos drusos. Ruth, não existe lógica, existe fanatismo. Quando tem fanatismo, não tem explicação. Não existe explicação, não tem o que conversar, não existe o que questionar. Eles estão no país que é assim desde a primeira hora da criação. Eles têm o direito de não ficar aqui. Exatamente. Não está satisfeito, a porta está aberta. Vai para onde você quiser. Faz um outro estado. Pelo que eu estou entendendo, a gente está convivendo com uma situação muito difícil e perigosa, porque nós temos um líder que está querendo a qualquer preço e se tornar primeiro-ministro, e ele, se ele puder, ele vende até a esposa dele para eles. E eu comecei a falar que tinha sido entrevistado o Netanyahu ontem nessa emissora de TV americana, e perguntaram tudo isso para ele. Como é que ele, um homem democrático, um homem liberal, que ele próprio não é religioso, não respeita sábado, nem nada disso, como é que ele concorda com tudo isso e como é que ele vai querer impor a metade do povo que não concorda com nada disso, que não votou neles? Eles dizem que é a vontade do povo, mas a outra metade não votou. Aí ele disse, isso tudo é propaganda da oposição. Eles estão querendo fazer que a opinião pública seja contra nós. Mas Israel nunca vai ser um país teocrata, quer dizer, Lefi Halahá, não vai ser. Nós não vamos sofrer de falta de eletricidade no sábado. Então, os Haredim vêm na televisão e dizem tudo isso, e dizem na Knesset tudo isso, e todos os jornais
publicam tudo isso, e ele disse que não, que ele não vai fazer nada disso, que quem vai dar a última palavra será sempre ele. Então, isso quer dizer que aqueles estão mentindo? Não, Porque eles disseram que aceitaram. Isso quer dizer exatamente o que você falou na nosso último encontro, que a palavra dele não vale nada. Não tem valor. Isso mostra exatamente que ele está dizendo que sim para eles, e isso publicamente, né? Ele fala que... Pois é, se ele dissesse, ou se a gente dissesse coisas sem ter visto os Haredim falando, não, mas nós vemos eles falando na televisão, ouvimos no rádio, vemos as entrevistas nos jornais, com as fotografias deles, falando tudo isso. Quer dizer, eles falaram, nós todos vimos e ouvimos. E veio Netanyahu e disse que nada disso existe. Não vai acontecer. Quem é que está mentindo? Eles ou ele? Deve ter algum plano, né? Algum plano para modificar isso depois, eu não sei. Eu realmente não entendo. Eu só estou ouvindo, eu só estou se eles vão assinar um acordo, e no acordo tiver escrito isso, é o que vale amanhã o governo toma posse e começa a funcionar, e na primeira reunião que tiver da coalizão, eles vão dizer, bom, agora eu quero botar em ação isso, que nós assinamos, e o Netanyahu vai dizer, não, eu não aceito. Não aceito isso, eu não concordo. Aí eles vão dizer, então, nós saímos da coalizão. Aí o governo vai cair, que aqui é regime parlamentar, se você não tem maioria na Knesset, o governo cai. Não adianta que teve votos do povo. Quem vai votar lá dentro? Se um partido desses sai da coalizão, o governo cai. Bom, isso é problema deles, a gente tem que só esperar para ver. Esse é problema nosso. Eu sei que é problema nosso. Eu estou falando isso porque não depende da gente. Eu sei que o problema é nosso, a gente que vai sofrer, mas é porque a gente, na verdade, assim, ultimamente a gente só fala disso. E eu queria te perguntar, eu sei que é demais. Eu queria te perguntar sobre uma outra coisa que me preocupa muito, é que realmente você falou e a gente não se aprofundou. Eu agora, na próxima semana, eu vou participar de um congresso de mídia judaica, né? E um dos temas o mais importante que eu acho que eles vão debater é sobre o Irã, né? Que o Irã realmente é a nossa maior ameaça, né? A gente tem essa ameaça interna aí desses loucos, mas o nosso inimigo é o Irã. Isso vai ser o tema que está assim numa dos tópicos. Como é que está a situação? A gente falou na última entrevista, no último encontro, a gente também já falou sobre isso, você falou, mas eu queria, assim, se você tiver alguma coisa a mais para falar sobre qual é a realidade disso tudo em relação à ameaça. A realidade continua a mesma e cada vez pior, porque o Irã, eles têm palavra. O que eles dizem que eles querem fazer, eles estão fazendo. Quer dizer, eles estão produzindo cada vez mais urânio puro para chegar à quantidade exigida para produzir uma bomba nuclear. Os mísseis que podem receber uma ogiva nuclear, eles já têm. Agora, eles continuam com o mesmo problema de transporte de armas e ogivas e material explosivo para o Irã. E eu falei que a última deles foi, pela primeira vez, mandar um transporte aéreo diretamente de Teherã para o aeroporto de Beirute, no Líbano. E há umas 2 semanas atrás, eu tinha comentado que o mundo, a imprensa estrangeira, anunciou que Israel havia bombardeado uma frota de 25 caminhões que saíram do Irã, atravessaram o Iraque
e quando, depois que eles atravessaram a fronteira do Iraque com a Síria, houve um ataque aéreo e vários de caminhões desses, nem todos, foram atingidos pelas bombas e disseram que foi Israel. Bom, como Israel nunca diz nada, nem sim, nem não, a gente nunca fica sabendo, acha que sim, mas não. Mas agora, anteontem, teve uma reunião importante de todas as forças que atuam com relação ao problema com o Irã, e um dos que usou da palavra foi o Kochavi, que é o chefe do Estado-Maior, que disse em alto e bom tom que sim, Israel bombardeou aquela frota de caminhões. Por que agora nós podíamos dizer que antes nós não tínhamos meios tecnológicos para saber exatamente o que tinha nas outras frotas de caminhões que passaram antes, porque o Irã dizia o tempo todo que aqueles caminhões estavam levando gasolina, petróleo, para alimentar as usinas elétricas do Líbano, que no Líbano a população está recebendo 2, 3 horas de eletricidade por dia. Eles não têm eletricidade. Então, seria uma desumanidade você bombardear essa frota de caminhões, que ia permitir que o povo, agora que já está frio e não tem nem aquecimento, nem água quente, não sei o quê. Mas ele diz que agora Israel já tinha meios tecnológicos para saber exatamente o que tem dentro de cada caminhão, que o número 8 leva isso, o número 9 leva aquilo, e etc., etc. Dessa forma que nós não tínhamos necessidade de bombardear todos os caminhões. Nós só bombardeamos os caminhões, nós sabíamos que ali tinha armas e tinha explosivos. Então, esses foram bombardeados, e nós bombardeamos, sim. E vamos fazer isso o tempo todo, que eles mandarem armamentos, que isso não é para o povo do Irã, isso é para o Hezbollah. Que o Irã, o que o Irã quer? Enquanto eles estão correndo com armamento nuclear, eles querem que também o Hezbollah tenha foguetes, porque eles até agora não têm foguetes muito precisos, que hoje em dia você consegue, quem tem essa tecnologia, mandar um foguete não para destruir um prédio, ele entra no andar que você quer e, inclusive, no cômodo que você quer que ele caia. Hoje em dia já existe essa tecnologia, e isso na Hezbollah não tem, como o Hamas não tem, Israel tem, e o Irã também tem. Então, eles agora estão mandando as peças necessárias para a fabricação desses foguetes pelo Hezbollah, tanto na Síria quanto principalmente na Síria. E é por isso que tem esses bombardeios sempre em depósitos. Depósitos são fábricas, que é onde eles fazem o aperfeiçoamento desses foguetes. Eles acrescentam a foguetes antigos uma tecnologia nova que permita isso, que é o que o Irã quer, que no auge da confusão, que não seja só do Irã, que está mais longe, mas o Hezbollah se ocupe com todo o norte de Israel, e Israel vai ter que lutar em 3 frentes simultaneamente, o que é sempre muito difícil, como aconteceu na guerra de Yom Kippur. Então, na Guerra dos 6 Dias. Então, mas os Estados Unidos estão presentes em tudo isso. E tem havido, nessas últimas semanas, um monte de encontros, inclusive já falei que teve um exercício militar aéreo de uma semana entre os Estados Unidos e Israel, porque o Kochavi disse a mesma coisa. O perigo é iminente e o inimigo que nós temos que nos confrontar daqui para frente é o Irã.
E se os outros países, porque os Estados Unidos não vão, eles, atacar o Irã para ajudar Israel, a não ser que o ataque seja tal, porque existe também aqui no Oriente Médio bases americanas em países árabes, não Israel, que não tem. Israel não tem nenhuma base americana, mas países árabes aliados dos Estados Unidos, existem bases aéreas americanas, bases militares, que a gente não sabe o que tem lá também. Quer dizer, que nós não vamos fazer espionagem em base americana, né? De modo que, então, a gente não sabe o que o Irã está planejando com relação aos Estados Unidos. Que eles, pode ser que eles não queiram realmente se intervir, né, sobre a possibilidade de provocar os americanos, mas eles vão ser muito inocentes se eles pensarem que eles vão atingir alguma base americana no Oriente Médio, e os Estados Unidos vão ficar esperando para ver o que acontece. Quer dizer, já teve uma vez essa experiência na Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos não queria entrar, até que ele viu que não tinha alternativa, mas aqui com o Irã não é a Europa, não é a guerra de 1939 a 45, não é a guerra de 2022, 2023. Está falando de energia atômica, de bombas atômicas. Que é outra coisa. De modo que a situação aqui, Israel vê perfeitamente a realidade, não foge disso. Com toda esse problema político, eleitoral e não sei o quê, é preciso o governo, a primeira coisa que está na cabeça deles, do atual que está de saída e desse que ainda não entrou, está todo mundo com um pensamento igual, o Irã. Como é que se resolve esse problema? Quer dizer, todos nós aqui sabemos que Israel tem armamento nuclear. Agora, não é um problema de ter, porque o armamento nuclear ele arrasa. De modo que ninguém... impedir que ele chegue aqui. Sim, exatamente, impedir, porque qual deve ser a primeira meta de quem quer bombardear Israel numa guerra atômica? Seria exatamente os centros nucleares, os produtores, as fábricas. Em que ano que... Eu sei que já teve uma ameaça nuclear do Irã e que foram distribuídas máscaras para os israelenses, né? Você lembra? Não, mas não. Quando distribuíram máscara foi a guerra do Saddam Hussein, que era de gases venenosos. Não se sabia que... Hã? Israel. Sim, nós todos recebemos máscaras e foi caíram. Foi a ameaça do Iraque? Do Iraque, sim. E foi a guerra de 91. Eu pensei que Saddam Hussein. Não era o Irã. E foi realmente um problema. Todos nós tivemos que fazer isolamento das janelas, das portas, e todos nós tínhamos máscaras, e realmente, cada vez que tocava a sirene, avisando que estavam caindo foguetes, você não sabia nunca que tipo de foguete que estava caindo. Então, nós todos tínhamos que botar máscara. Cada vez que tocava a sirene, todos nós tínhamos máscaras. As crianças pequenas tinham um tipo de uma cabaninha especial que era sobre o leito, que era totalmente isolado para não entrar, porque era impossível, mas era um problema. Naquela época, eu tinha uma neta de 1 ano de idade, ela, só de ver os pais com a máscara, ela entrava
pânico, entendeu? Porque eles não podiam pegá-la, porque não podiam tirá-la de dentro dessa cabana que era totalmente isolada. Quer dizer, eu falo de mim pessoalmente, mas todas as crianças, todas as famílias aqui em Israel. Isso foi um horror, um horror. Iraque. E, Também nem lembrava, para mim era o Irã, mas agora você está falando, realmente foi o Iraque, é isso mesmo. de modo que Ah, foi tomara que assim essa uma história coisa não se horrorosa. repita, né, Ruth? Agora, mudando um pouco de assunto, Legal. finalmente acontece alguma coisa interessante. A Filarmônica de Israel, na semana que vem, já depois do Mundial, quer dizer, quando vai ter todos as redes de televisão vão estar livres para poder transmitir e não um jogo de futebol. Pela primeira vez, a Filarmônica de Israel vai se exibir em Dubai. Olha, que bonito. Foi uma iniciativa que foi trabalhada pela Michal, a esposa do presidente Herzog, que em contato, como existe, né, um bom relacionamento com os países do Emirato. Então, entraram em acordo que a Sinfônica de Israel vai se exibir lá na semana que vem e vai embarcar toda a orquestra, com o maestro, com os instrumentos. Bonito, que bom. Tudo vai ser o início de uma relação cultural que pode ser muito profícua entre Israel e Emirados. os Emiratos. Vai ser muito bom. Que E a bom. gente espera que realmente seja o início de muitas outras exibições. Agora, recentemente Marrocos, também... desculpe, o Marrocos também ele está nesse acordo de Abraão, né? Marrocos, sim, ele também está aí. Esteve agora, 2 semanas atrás, teve lá um conjunto teatral do Abima, numa peça que já está um musical que já passou há muitos anos aqui, sempre volta, porque é Bustan Sefaradi. Então, foi exibido lá em Rabat, por artistas, todo o corpo, porque são bailarinos, são cantores, artistas, e foi exibido lá em Rabat, agora, esse Bustan Sefaradi. Que existe ainda uma colônia judaica no Pois é. Marrocos. Eu estou perguntando isso porque eu vi na televisão, não sei se eu entendi bem, quando o Marrocos ele venceu Portugal, né, na Copa, ele está disputando o terceiro ou quarto lugar, né, já está no quarto lugar garantido. Eu vi uma comemoração com pessoas, eu não sei se aqui em Israel, com armas. Eu estou enganada? Aqui em Israel não foi comemoração. Quando eles perderam, da França, no sul de Israel, onde tem os nômades, os beduínos, eles protestaram. Foi protesto quer dizer, foi uma solidariedade com os marroquinos por eles terem perdido o jogo e perdido a possibilidade de chegar nas finais, que pela primeira vez um país árabe chega nas semifinais. E Então, também africano, né? Foi um horror, porque eles saíram com armas pelas ruas e isso causa problemas incríveis, porque gente morre em armas com balas perdidas. E aconteceu também na França. A França se preparou para isso, nas duas possibilidades teria os franceses, a polícia francesa estava pronta. Se eles ganhassem o jogo, então seria por alegria. E se eles perdessem o jogo, seria de protesto, porque a França foi um grande ocupador, ocupou o Marrocos por muito tempo, e os marroquinos, embora o time, a seleção,
do Marrocos, 45% dos jogadores não são marroquinos, 45%, mas é tudo marroquino. Então, houve lá em Paris, em várias cidades onde existe concentração grande árabe, que aí não é Marrocos, todo mundo é Marrocos, se o Marrocos prendeu, todo mundo árabe. E o que é que eles exibem? Bandeiras do Estado palestino. Todo esse protesto vira contra Israel. Israel não está na Copa, não tem nada a ver. É um motivo, né? É um motivo. É sempre assim. É isso Mas que a eu queria exibição... entender. Ai, Ruth, que coisa, hein? Bom, querida A amiga, França foi. depois de tanta notícia boa, eu te desejo Shabbat Shalom. Muito obrigado. Shabbat Shalom para você, para nossos ouvintes e espectadores, que a gente possa, daqui para frente, quem sabe, mudar um bocadinho. Na semana que vem já vamos ter um governo novo. E vamos ver o que vai dar, né? Aí a gente vai ter notícias concretas, objetivas. Mas, por enquanto, vamos ver se eles vão aguarda. conseguir realizar alguma coisa no meio de tantos conflitos. E tantas coisas absurdas, né? Coisas absurdas. Tem um teatro que é o Teatro do Absurdo, né? Então, esse vai ser o governo do absurdo. Realmente, agora, o interessante dessa vez é que a gente vê que as pessoas que não são nem do centro, nem da centro-esquerda, são da direita liberal. Né? Até essas pessoas já estão também com os limites da paciência ultrapassados. Eles acham que não há lugar para você ultrapassar tudo que uma democracia que há tantos anos persiste nesse país vai ter que agora voltar para trás. Não vai. Todo mundo, até agora, Israel só veio progredindo, agora nós vamos... Não vai, não. Não vai, não. Eu me lembro que no nosso próximo encontro eu quero falar com você sobre a área de saúde, tá? Tenho algumas dúvidas em relação a essa parte de saúde. Só para a gente lembrar, para a gente conversar sobre legal. Isso. Tá bom? Vamos ver se vamos ter agora um ministro que vai ser um ministro. Os ministros até agora, que estão de tempo integral só no Ministério da Saúde, não dão conta do recado. Agora nós vamos ter um ministro que vai estar só em meio... Não. Isso não vai acontecer. Meio querida, ministro. Beijos. Tchau, querida. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tchau. Tchau.